Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva. A água que não era mais do mar. Em fevereiro de 2014 nasceu meu filho. Talvez, de alguma forma, ele vá se lembrar de quando nasceu. Verá fotos e filmes de como era gostoso fazer da minha barriga um tambor, da minha perna uma escada, da minha cadeira de rodas um andador, e de como ele gargalhava quando eu assoprava seu cabelo, colocava um chapéu em mim e depois nele, de como ele parava o que estava fazendo para ver os comerciais das Casas Bahia ou dançar na música de abertura do Jornal Nacional, do prazer em ouvir qualquer música, que começou quando nenê e que descobri casualmente. Música era a única coisa que o fazia parar de chorar, como uma injeção de ondas harmônicas de opiáceos pelo ouvido. Dizem que bebês escutam no útero e que a audição é o primeiro sentido aprimorado das nossas vidas. Ele gosta de bandas que estavam no line-up do Lollapalooza, em que eu e minha mulher ficamos no gargarejo, no local privilegiado de deficientes com direito a acompanhante. The Black Keys, Alabama Shakes e Kaiser Chiefs. Gosta e se lembra de bandas que ouviu no meu colo, como Arcade Fire, Arctic Monkeys, ou dos clipes de gostosas que assistíamos pelo YouTube, como Madonna, Shakira, Rihanna, Beyoncé e Britney Spears, até ele parar de chorar. Eu juro que ele gostava, e provei a todos os amigos, especialmente a mãe, sem perceber a projeção paterna e a inversão, quanto mais gostosa, pior a música. Até o dia em que, sem querer, coloquei Sammy Davis Jr. e o vi despertar de um pesadelo sonoro. Abrir a boca espantado, encantar-se pela qualidade musical do artista. Passei a investir no jazz dos anos 40, 50. E ele ficava cada vez mais esbabacado. Chegou ao êxtase quando ouviu Tom Jobim. Com 1 ano de idade, foi, enfim, tragado pelas bandas infantis que misturam ritmos, diversão, mensagens didáticas e não economizam nas guitarras. Pequeno Cidadão e Palavra Cantada. Toda vez que precisávamos acalmá-lo, distraí-lo, ocupar seu tempo, me pediam para colocar os mesmos clipes do Pequeno Cidadão e da Palavra Cantada. E se lembrará disso no futuro? Eu me lembro da primeira música que aprendi ainda na pré-escola. Serelepe, casinha que ficava numa travessa da Rebouças, de cujo pátio também me lembro bem. Espinafre é gostoso e ferro contém. O em era prolongado até perdermos o fôlego. Me lembro da abertura de Bat Masterson. No Velho Oeste ele nasceu e entre bravos se criou. Seu nome lenda se tornou. Bat Matterson, Bat Matterson. De vigilante ferroviário. De noite ou de dia, firme no volante, vai pela rodovia, bravo vigilante. E do incompreensível e hipnótico tema de National Kid, cujo refrão era a única coisa que entendíamos. Hey, Nacional Kiddo, Kiddo, Nacional Kiddo. Se me lembro de tudo isso, meu filho se lembrará do refrão O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse, não sei, me dá um tempo, do Pequeno Cidadão. Assim como minha mãe, no estágio avançado do Alzheimer, canta, quando meu cunhado Daniel toca para ela no violão. Aquarela do Brasil, Samba do Avião, Night and Day, Voler e chora de emoção. Me lembro de coisas da infância porque vejo fotos, como da vez em que colocaram em mim um capacete verdadeiro de bombeiro, profissão que por muitos anos planejei ter. Está registrado, tem foto, então tenho certeza de que aconteceu. Ou será que está na memória porque há um registro do momento? Me lembro das festas de São João da Serelepe, em que minha mãe me fantasiava de caipira da cabeça aos pés, com chapéu de palha, camisa xadrez,
calça erguida como um pequeno Mazzaropi. Até no bigode de rolha queimada ela caprichava. Lembro porque há muitas fotos da quadrilha em que eu danço com a minha irmã Nalu, uma coreografia nitidamente ensaiada, cercados por monitores que organizam o casamento da roça, a fuga da cobra e da chuva. Mas não me lembro com clareza. Vejo as fotos. Me lembro até hoje, com precisão, de um evento da categoria dos traumáticos para a vida toda, capaz de modificar a personalidade de um indivíduo sensível e inseguro. Foi no Rio de Janeiro, quando eu tinha 6 anos, e era recém-chegado e recém-matriculado no Colégio Andrews, na primeira festa de São João da escola. Lá foi o pequeno Mazzaropi paulistano. Chapéu, camisa xadrez, calça encurtada. Acontece que, no Rio, ninguém se fantasiava de caipira em festas de São João. Muitos vieram me perguntar por que meu rosto estava sujo. Não tinham ideia da complicada operação que era desenhar um bigode com rolha queimada. Nunca perdoei minha mãe por esse fora cultural. E até hoje tenho um trauma de festas à fantasia. Não vou nem arrastado. Tenho medo de, como num pesadelo, ser o único a aparecer a caráter. Me explica rápido. Por que velhos com demência se esquecem das coisas vividas horas antes e passam a se lembrar das vividas na infância? Chamam filhos pelos nomes de irmãos, veem netos e acham que são sobrinhos ou filhos, amigos antigos, confundem um marido com ex-namorados, parentes vivos com os já mortos, contam piadas infantis, riem de joguetes e cantam canções de ninar com um requinte de especialista. A intensidade de uma lembrança é diretamente proporcional à sua antiguidade. As recém-chegadas somem antes daquelas de que lembramos muitas vezes na vida, as adquiridas. Quanto mais antiga e primitiva, mais estável ela é. As últimas se vão primeiro. Meu filho nasceu às 8h45. Me lembro e me lembrarei de cada segundo do seu parto. Me lembro de ver sua cabecinha saindo, de ele balançar os bracinhos na luz, de eu chorar sem sair lágrimas, ou de sair lágrimas sem eu chorar. Duvido que me esquecerei de algum detalhe desse dia milagroso. Existir é passar de um estado para outro. Tenho fome, como. Tenho frio, me agasalho. Estou alegre e agora estou triste. E depois estarei alegre. Penso e chego a conclusões. Me lembro de algo que me toca o coração. Sinto um cheiro que me lembra alguém. Sinto um gosto que me lembra um lugar. Me emociono. Emocionar-se é passar de um estado para outro. Você vê um quadro hoje, vê o quadro de novo daqui a 10 anos, o revê daqui a 20, 30, 40. É o mesmo quadro, com a mesma moldura, na mesma parede do mesmo museu, com a mesma luz. É você, mas cada vez será visto de outra forma. Cada vez ele nos conta uma história. O quadro não mudou. Já a nós. Li em Putas Assassinas, de Roberto Bolano, abre aspas, uma rajada de vento que só atravessa sua imaginação borra as casas do bairro de que se lembra. Depois de se barbear, B vai à janela e observa as fachadas vizinhas. Tudo está igual a ontem. Fecha aspas. Se tudo é recriação de algo já inventado, nada é invenção. Sei que repetirei lá na frente o que narrei antes. Este livro sobre memória nasce assim. Histórias são recuperadas, umas puxam outras. As histórias vão e voltam, com mais detalhes e referências. Faço uma releitura da vida da minha família. Reescreverei o que já escrevi. Ainda vejo o facho, não quero me afastar. Existem várias formas de contar a história sobre memória e a falta dela. Procurarei a fogueira no alto quando o mar me puxar.
Vou para voltar. Quem nadou em mar aberto sabe, antes de lutar desesperadamente contra a correnteza, é melhor deixar-se levar por instantes. É preciso ter calma e coragem. A correnteza enfraquece, então saímos fora. Antônio Calado escreveu em agosto de 1995, na coluna da Folha de São Paulo. Abre aspas. Outra recordação que me ficou nítida liga-se a Búzios. Ali fui, num fim de semana de 1971, hóspede de Renato Archer. Saíra com ele, Maria, Maurício Roberto e outros amigos para um passeio de lancha. Quando paramos, ao voltar, a uns 100 metros da praia, vimos alguém, uma moça, que nadava firme em nossa direção. Minutos depois, subia a bordo. Cara alegre, molhada do mar. Eunice Paiva, mulher do deputado Rubens Paiva, amigo de Renato, amigo meu, de todos nós. Um dos homens mais simpáticos e risonhos que já conheci. Eunice andara preocupada. Rubens fora detido pela aeronáutica dias antes, e nenhuma notícia sua tinha chegado à família. Mas agora Eunice, que fora também presa, mas em seguida libertada, podia respirar, tranquila. Podia nadar em Búzios, tomar um drink com os amigos, pois acabara de estar com o ministro da Justiça, ou da Aeronáutica, que lhe havia garantido que Rubens já tinha sido interrogado. Passava bem e dentro de uns 2 dias estaria de volta à sua casa. 2 dias depois, isto sim, os jornais recebiam uma notícia tão displicente que se diria que seus inventores não faziam a menor questão de que fosse levado a sério. Rubens estaria sendo transferido de prisão, num carro, quando guerrilheiros que tentavam libertá-lo tinham atacado e sequestrado o prisioneiro. O que ocorreu pelo Rio, logo que se suspeitou de sua morte, é que ele morrera às mãos, ou pelo menos de tortura diretamente comandada pelo brigadeiro João Paulo Penido Burnier. Aquele mesmo que queria fazer explodir o gasômetro do Rio para pôr a autoria do crime na conta dos comunistas. A família Paiva nunca mais teve notícias oficiais de Rubens. Nunca se encontrou a cova onde o terão atirado depois do assassinato. A cara de Eunice continuou molhada e salgada durante muito tempo, tal como naquela manhã de Búzios. A água é que não era mais do mar. Fecha aspas. Eu e minha mãe lemos a coluna juntos, no sábado em que foi publicada, durante um almoço na casa dela. Acho que ficou lisonjeada. Você se lembra desse dia em Búzios? Claro. Foi depois de eu ser solta, em 1971. Eu estava magérrima, queimada, de biquíni, linda, ela disse, e foi sorridente para a cozinha. O que importava era que ela estava magra, magérrima, queimada, linda, e que a prisão não a quebrou por dentro. No verão de 1971, a imagem da minha mãe, aliviada, de biquíni, com os olhos castanho claros brilhando sob a luz do sol, 41 anos, subindo alegre numa lancha depois de ficar 12 dias presa no doicode do Rio de Janeiro, sem ter a menor ideia de que por que fora presa, nem de que o marido estava morto havia muito. Não saiu da memória de Calado. Escritor é assim. Lembra-se das contradições enormes, de imagens que podem ser descritas décadas depois, pois ficou tocado por ela. Ela tinha perdido 20 quilos, ficou presa numa cela de fundo, em que quase ninguém aparecia, sem sol. Ela não viu meu pai, apenas sua foto no álbum de presos, o que a deixou contraditoriamente aliviada, pois então ele estava ali, nas mesmas dependências, vivo e ao mesmo tempo angustiada, pois seu rosto fazia companhia ao de centenas de presos, suspeitos, guerrilheiros, terroristas, inimigos do sistema, procurados, mortos em combate, torturados,
subversivos, ou, como preferia a imprensa, o terror. A maioria dos brasileiros não sabia exatamente da luta armada, de organizações clandestinas, de guerrilheiros da selva, nas cidades. Minha mãe lia as notícias filtradas pela censura ou autocensura sobre os terroristas tombados em combate na fuga, sequestros de embaixadores, assaltos a bancos praticados pelo terror. Será que meu pai sabia do que acontecia nos bastidores e a poupava por questão de segurança? Seria inútil torturá-la. Apesar de ela desconfiar que, mesmo caçado e visado e contra a luta armada, ele conhecia gente demais e fazia alguma coisa contra o regime que combateu e contra quem perdeu. Regime que foi à forra e o virou do avesso. 23 de fevereiro de 1996. Centro Velho de São Paulo. Calor, sol, não ia chover. Ela me fez vestir uns dos ternos que eu tinha herdado dele e que estão comigo até hoje. Pegamos o metrô para descer na Praça da Sé. Adorávamos andar de metrô. Caminhamos até o cartório de registro civil das pessoas naturais, primeiro subdistrito da Sé. Os funcionários estavam assustados com a quantidade de fotógrafos e cinegrafistas. Era um momento sublime. Mal sabiam que se fazia história naquela repartição abafada. Um cordão da imprensa respeitou a nossa passagem. A escrevente substituta Cibele da Silva Bortolotto nos entregou, com as mãos trêmulas e um sorriso forçado, o atestado. Abre aspas. Certifico que, em 23 de fevereiro de 1996, foi feito o registro de óbito de Rubens Beirot Paiva. Profissão, engenheiro civil. Estado civil, casado. Natural de Santos, neste estado. Nascido em 26 de dezembro de 1929. Observações. Registro de óbito lavrado nos termos do artigo 3º da Lei 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Meu pai, um dos homens mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu, morria por decreto, graças à Lei dos Desaparecidos, 25 anos depois de ter morrido por tortura. Na calçada, avistávamos a Baixada, o Parque Dom Pedro, o que restou dele, o Brás, bairro em que ela nasceu, o que restou dele. Ela ergueu o atestado de óbito para a imprensa, como um troféu. Foi naquele momento que descobri. Ali estava a verdadeira heroína da família. Sobre ela que nós, escritores, deveríamos escrever. Minha mãe esteve na capa de todos os jornais no dia seguinte. Com o atestado de óbito erguido, alegre, uma batalha foi vencida. V de vitória. Ela nunca faria uma cara triste. Bem que tentaram. Por anos. Fotógrafos nos queriam tristes nas fotos. Tivemos nossa guerra fria contra o pieguismo da imprensa. Com o tempo, aprendemos a selecionar qual órgão evitar e como nos portar. Éramos a família vítima da ditadura. Apesar de preferirmos a legenda, uma das famílias vítimas de muitas ditaduras. Não faríamos o papelão de sairmos tristes nas fotos. Nosso inimigo não iria nos derrubar. Família Rubens Paiva não chora na frente das câmeras, não faz cara de coitada, não se faz de vítima e não é revanchista. Trocou o comando, continua em pé e na luta. A família Rubens Paiva não é a vítima da ditadura, o país que é. O crime foi contra a humanidade, não contra Rubens Paiva. Precisamos estar saudáveis, bronzeados para a contraofensiva. Angústia, lágrimas, ódio, apenas entre quatro paredes. Foi a minha mãe quem ditou o tom. Ela quem nos ensinou. Durante toda a minha vida, se um entrevistador me perguntasse sobre o meu pai, eu respondia imaginando como minha mãe responderia. Lei
9.140, de 4 de dezembro de 1995. Abre aspas. Artigo 1º. São reconhecidas como mortas, para todos os efeitos legais, as pessoas que tenham participado ou tenham sido acusadas de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por esse motivo, tenham sido detidas por agentes públicos, achando-se, desde então, desaparecidas, sem que delas haja notícias. Artigo 3º. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, descendente, ascendente ou colateral até o 4º grau das pessoas nominadas na lista referida no artigo 1º, comprovando essa condição, poderão requerer a oficial de registro civil das pessoas naturais de seu domicílio a lavratura do assento de óbito, instruindo o pedido com o original ou a cópia da publicação desta lei e de seus anexos. Fecha aspas. Depois de 25 anos, minha mãe pôde, enfim, se considerar viúva, mexer em aplicações bancárias do meu pai, bens, fazer um inventário, graças a uma lei que o governo Fernando Henrique se viu forçado a promulgar, depois de uma provocação que fizemos. Eleito presidente em 1994, FHC, amigo íntimo do meu pai, desconversou quando a Anistia Internacional cobrou uma posição sobre os desaparecidos políticos. Foi notícia. Eu morava nos Estados Unidos. Liguei para minha mãe, que também estava indignada no Brasil. Minutos depois, chegou um fax no meu quarto e sala em Stanford, Califórnia. Ela tinha encontrado nos arquivos o texto do FHC sociólogo e colunista da Folha, dos anos 80, citando o amigo Rubens Paiva e cobrando do governo Sarney uma posição sobre os desaparecidos políticos. Liguei imediatamente para o meu amigo do movimento estudantil, Paulo Moreira Leite, conhecido como PTB, que na época era redator-chefe da Veja. Pedi uma página para escrever um texto sobre a contradição do FHC dos anos 80, pensador crítico do regime, e dos anos 90, presidente da República. Ele me deu 2 páginas. A repercussão imensa, mas a resposta foi digna. Com José Gregori, outro amigo do meu pai, seu ministro da Justiça, redigiram a Lei 9.140. Quando ela foi promulgada, chamaram minha mãe para a cerimônia no Palácio do Planalto. Ela ficou sentada ao lado do presidente, diante de ministros militares. Ao final, todos se levantaram, abraçaram-se, fotos. No dia seguinte, vejo na capa dos jornais minha mãe abraçada ao chefe da Casa Militar, General Alberto Cardoso, do Exército Brasileiro. É uma das fotos mais importantes do longo e infindável processo de redemocratização brasileira. Tempos de reconhecimento. Um lado sai da trincheira e cumprimenta o outro. Sabemos muito bem que o terror que reinou no país foi obra de parte dos militares. Sabemos muito bem que não se fazem generalizações em acirramento ideológico. Militares foram os que mais sofreram nas mãos dos militares durante a ditadura. Muitos foram presos, expulsos, humilhados, exilados, torturados e mortos. Aliás, grande parte dos que combateram a ditadura militar, desde o seu começo, foram militares contrários ao regime. Muitos caíram na luta armada. Fundaram até uma organização clandestina, a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, de sargentos, tenentes e capitães descontentes. Sabemos que a linha dura manchou o nome da instituição que lutou na Guerra do Paraguai, proclamou a República, lutou contra o nazifascismo na Itália e se levantou em nome da democracia em 1945. Sempre soubemos que nosso inimigo não vestia farda. Era um regime, não uma carreira. O general contou para o jornalista Emanuel Neri, abre aspas, eu a conheci ali, pouco antes da cerimônia.
Me impressionou o equilíbrio e a simpatia daquela senhora que, logicamente muito machucada, não exibiu o menor rancor. No abraço eu senti que ela estava emocionada. O meu abraço foi espontâneo, nada programado. Quando vi, me assustei, mas depois vi que, naquela foto, o mais importante não era eu estar ali, mas sim o simbolismo. O triângulo ali exposto representava bem a reconciliação. Depois, recebi cumprimentos de colegas de farda. Fecha aspas. Quando a encontrei, tempos depois, pedi detalhes do abraço. Ela falou na maior simplicidade. Todos se levantaram. Abracei o Fernando Henrique, que estava ao meu lado. Virei, tinha um militar. Eu não sabia o que fazer. Era o general. Acabei abraçando-o também. Grandes gestos são, humildemente, casuais. Tenho um agradecimento a fazer aos militares brasileiros. Obrigado por não terem matado a minha mãe.